Você se afasta, justamente quando começa a gostar. No começo tudo flui. A conversa encaixa, a troca é leve. Você se envolve sem perceber. E então, algo muda, sem aviso. Você começa a responder diferente. Fica mais distante. Pensa mais antes de se abrir. Não porque perdeu o interesse, mas porque aquilo ficou mais real. E isso traz uma sensação estranha. Quanto mais você se importa, mais vontade de recuar aparece. E o mais confuso é isso. Você não quer se afastar, mas também não consegue continuar do mesmo jeito. Então você ajusta, diminui a presença, reduz a intensidade, controla o envolvimento, como se estivesse tentando equilibrar algo que ficou intenso demais, sem entender exatamente o que está acontecendo. E isso levanta uma pergunta incômoda. Por que, quando começa a dar certo, você começa a se afastar? No início, é fácil. Você responde rápido, tem curiosidade, quer continuar. Você se permite, se mostra mais, ri mais, fica presente. E parece natural. Mas chega um ponto em que a conexão aprofunda. A pessoa começa a te conhecer de verdade e você começa a se importar de verdade. E é aí que algo vira. Sem aviso. Você desacelera, demora mais para responder, pensa demais no que vai dizer, evita entrar em certos assuntos e, aos poucos, se afasta. Não de forma brusca, mas sutil, quase imperceptível para quem está de fora, mas muito claro para você, porque você sente, algo ficou mais intenso, mais real e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. E isso cria um conflito interno. Uma parte quer continuar, outra quer se proteger. A primeira explicação parece simples. Talvez você não goste tanto assim, mas quando você olha melhor, não fecha. O interesse continua. Você pensa na pessoa, sente falta, se importa. Então não é desinteresse. E também não é indecisão comum. Tem outra coisa acontecendo, mais sutil. Você não se afasta porque não gosta. Você se afasta porque começou a gostar de verdade. E isso muda tudo, porque antes não tinha risco. Agora tem. Agora existe a possibilidade de se envolver, de se expor, de se afetar. E o seu sistema percebe isso, antes mesmo de você pensar, e reage, criando distância, como se estivesse tentando conter algo que ficou maior do que o esperado. A psicologia explica que proximidade ativa vulnerabilidade. Quando a conexão fica real, o cérebro perde parte do controle. Antes você controlava o ritmo, entrava e saía da conversa, respondia quando queria, mantinha uma distância segura. Agora não. Agora existe risco de se apegar, de se abrir, de se machucar. E o sistema nervoso reage assim. Quando percebe algo emocionalmente relevante, ele tenta reduzir a exposição, diminui a intensidade, cria espaço, controla o envolvimento. Não porque você quer, mas porque o seu cérebro está tentando te proteger. Isso geralmente acontece quando a conexão ultrapassa um certo ponto. Um ponto onde não é mais só conversa, é vínculo. E vínculo exige abertura. E para muita gente, abertura não é neutra. Ela já veio acompanhada de dor antes. Então o sistema aprende. Quando começa a importar demais, recuar parece mais seguro. E isso acontece rápido, quase automático. Se você observa melhor, isso não acontece com qualquer pessoa. Acontece quando a conexão passa de um certo nível, quando você começa a se importar de verdade. E é aí que entram padrões mais antigos, experiências que você pode nem perceber. Momentos em que se envolver trouxe frustração. Situações em que confiar não foi seguro. Fases em que se abrir não teve retorno. O cérebro registra e começa a associar proximidade com risco. Então, quando algo parecido acontece de novo, o sistema reage antes. E gostar de alguém é imprevisível. Você não controla o outro. Não controla o que vai acontecer. Não controla o final. E isso pesa, principalmente se você funciona melhor com controle. Então você ajusta, sem perceber. Diminui a intensidade, cria distância. Volta para um lugar mais seguro. E o mais importante é isso. Você não está evitando a pessoa, você está evitando o que sentir por ela pode gerar. E tem um detalhe que quase ninguém vê. Esse afastamento protege, mas também custa. Você evita se machucar, mas também evita algo mais profundo. A conexão começa, mas não evolui. Fica limitada, controlada, e com o tempo, isso vira padrão. Relações que não avançam, conexões que ficam pela metade, histórias que não se desenvolvem, e isso pode confundir. Você pode achar que nunca encontra alguém certo, que nada encaixa, mas talvez não seja falta de conexão.
Talvez seja limite de profundidade, porque toda vez que algo começa a ficar real, você recua. E isso impede continuidade, impede tempo suficiente para a conexão amadurecer. E isso cria uma tensão silenciosa, porque você quer algo mais profundo, mas não sustenta quando começa a acontecer. E aqui está a parte mais difícil de encarar. Isso não é fraqueza, é proteção. O seu sistema aprendeu a funcionar assim, criando distância antes da dor, reduzindo intensidade antes do risco. E isso fez sentido. Em algum momento, funcionou. Mas existe um ponto em que isso deixa de ser escolha e vira padrão automático. Você não avalia mais, só reage. E isso muda tudo, porque proteger não é o problema. O problema é quando você protege até do que poderia ser bom. Então surge uma linha muito sutil entre cuidado e fuga. Porque evitar dor é natural. Mas evitar qualquer possibilidade de dor também elimina a possibilidade de vínculo. E isso acontece de forma silenciosa. Você acha que está no controle, mas talvez só esteja repetindo. Agora olha para isso com mais clareza. Quando a conexão começa a aprofundar, você muda. Você continua sendo você ou começa a se retrair. Você responde com naturalidade ou começa a controlar tudo. E tem uma pergunta importante. Você se afasta de qualquer pessoa ou só quando começa a se importar? Porque isso revela muito. Se fosse desinteresse, seria constante. Mas não é. Existe um ponto específico. E esse ponto importa. Agora outra pergunta. Quando você pensa em continuar, o que vem primeiro? Vontade ou desconforto? E se for desconforto, do que você está tentando se proteger? Da pessoa ou do que pode sentir com ela? Talvez você não esteja se afastando da pessoa. Talvez você esteja se afastando do que ela desperta em você, da intensidade, do envolvimento, da falta de controle. E isso muda a perspectiva, porque não é sobre o outro, é sobre o que acontece dentro de você. E enquanto isso não fica claro, o padrão continua. Você se aproxima, se envolve e depois recua, sem entender. Mas agora a pergunta muda. Se não é falta de interesse, por que sentir algo real faz você querer ir embora? Se o problema não é a pessoa, forçar proximidade não resolve. Porque o movimento é interno. Você pode tentar se manter presente, responder mais, se expor mais, insistir. Mas se o padrão continua ativo, o afastamento volta, mais sutil, mais silencioso. Então a questão não é como parar de se afastar, é entender o que está sendo ativado quando você começa a se aproximar. Porque sem isso, você muda comportamento, mas não muda padrão. Então fica uma pergunta. Quando alguém começa a chegar perto, você realmente escolhe ficar ou só ainda não percebeu que já começou a se afastar?